Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos e hoje nós vamos falar sobre AVAX, um dos projetos criptos mais renomados e mais conceituados do mercado, tá? Mas antes, se inscreva no canal, sejam bem-vindos ao Criptografando, deixe seu like no vídeo, se inscreva, compartilhe com os amigos, que é muito importante para a gente crescer e conseguir entregar cada vez mais conteúdo para vocês, tá bom? Vamos ao que interessa agora. Hoje nós vamos falar sobre a Avalanche, o token AVAX. Tá? Aqui a Avalanche, a governança é feita pela Avalanche, né, pela Avalabs, que é o, vamos dizer assim, o instituto que cuida de todos os projetos, não só da Avalanche, como de outras abordagens que eles possuem. O token é a AVAX, com esse logo aqui, já bastante conhecido. O site é o www.avax.network e o Twitter tem cerca de 670 mil seguidores. Da proposta do projeto, a Avalanche ela se propõe a ser a mais rápida de todas as outras blockchains do mercado cripto. E até o momento ela tem conseguido. Realmente a dinâmica da blockchain é muito rápida, muito veloz. Ela se propõe também a ser uma plataforma para a criação das diversas estruturas customizáveis, né? A gente fala muito de L1, de L2, né? Camada 1, camada 2, mas hoje se tem um conceito de L0, que seria uma camada prévia onde outras estruturas podem ser anexadas ali para serem desenvolvidas. E mais adiante eu vou falar sobre a Subnex, da AVAX, que tem esse conceito um pouquinho parecido com a Polkadot, com as parachains. Então elas são uma espécie de L0, né, como o mercado tem considerado. E um dos grandes destaques da Avalanche, é uma coisa que ela se diferencia bastante, é que ela tem um business muito bom para oferecer soluções para instituições, empresas e governos. Diferente das outras blockchains, que acaba sendo uma coisa meio independente e por aí vai, a Avalanche tem esse foco bastante em propor soluções para instituições. Algumas já fechadas, como por exemplo com a Deloitte, que ela fechou um projeto para oferecer um sistema de monitoramento de desastres naturais junto ao governo americano. Ela também tem a Fórmula E, né, que é uma modalidade de automobilismo elétrica, que a Avalanche oferece as soluções ali para a equipe que ela patrocina. Então é bem bacana, é uma abordagem diferente das outras blockchains. Como inovação ou tecnologia, né, inovação em tecnologia da plataforma, ela tem uma modelagem que utiliza três chains separadas para funções distintas. Eu vou mostrar mais à frente um esquemático onde vai ficar bem nítido isso para vocês. A C-Chain, que é uma dessas chains, ela é compatível com a EVM, que é a Ethereum Virtual Machine. Então ela faz esse meio campo com toda a estrutura que já está consolidada no mercado cripto. Então é muito interessante isso, porque ela tem uma estrutura própria da Avalanche, mas ao mesmo tempo ela tem uma estrutura ali que ela consegue fazer a leitura dos aplicativos e das funcionalidades, dos contratos que são baseados no Ethereum. Então isso dá uma versatilidade muito boa para a Avalanche. E como atrativa, ela também tem uma estrutura mais ecológica, o mecanismo de consenso dela, a atuação dela exige muito menos gasto de energia do que as outras plataformas, que as outras blockchains. E no ambiente, justamente como eu falei antes, que tem essa pegada mais institucional, governamental, isso conta muito a favor da Avalanche, justamente por ter essa carta na manga, esse diferencial de ser uma blockchain mais ecológica, tá? Ela foi criada, a Avalanche foi criada em 2020 pela Avalabs, né, que é, como eu falei anteriormente, que é um projeto liderado pelo Emin Gunsirer, que é uma das referências do mercado cripto. Ele já esteve envolvido lá no início do Bitcoin, com algumas outras atividades ali bem nos primórdios, vamos dizer assim, do mercado cripto. Ele é bem conceituado no mercado cripto, é uma referência muito grande, e ele tem, junto em tudo isso que eu falei, ele tem essa abordagem mais empresarial, mais institucional. Isso é o grande destaque, no meu ver, aí da Avalanche, comparado com as outras blockchains. No tokenomics, a AVAX ele pode ser usado dentro da rede ali para pagar taxas ou para fazer staking. O supply máximo seria de cerca de 720 milhões de tokens, tendo 38% emitido até agora, né? E isso eu boto aqui seria, entre aspas, porque tem uma dúvida um pouco aí.
Há algum tempo atrás, a Avalanche divulgava esse número com mais clareza. Algumas outras instituições do mercado, mais conceituadas, como a Messari, ela considera que a Avalanche tem esse máximo supply de 720 tokens, mas de uns tempos para cá, a Avalanche começou a omitir esse número, começou a não ser muito clara com relação a isso. Então, por que a inflação preocupa? Porque não se tem muita clareza com relação à quantidade de tokens que a AVAX está emitindo, que a Avalanche está emitindo ao longo do tempo. Ela teve um salto muito grande de um ano para cá. Eu vou mostrar mais à frente um gráfico que deixa isso bem claro. Então, ela teve um salto de emissão de tokens, né, de tokens circulando no mercado muito grande, praticamente dobrou, acho que mais do que dobrou os tokens disponíveis no mercado. Então, isso começa a gerar uma preocupação, uma vez que a inflação é algo negativo, seja no mercado tradicional, seja no mercado cripto. E para quem é detentor do token da Avalanche, isso começa a ficar preocupante. Tá? Mas mais adiante eu vou mostrar isso com dados para vocês. Como novidades que ela tem mais recentes, são as subnets que eu falei, né? Que ela pode ser pública ou privada. Então, a Avalanche permite que sejam criadas subnets ou subredes, blockchains, vamos dizer assim, para ser anexada dentro da blockchain da Avalanche. Então, por exemplo, se uma empresa quer criar uma subnet privada, restrita ali aos membros da empresa dela, da organização ou do governo, ela consegue criar essa estrutura e anexar junto à blockchain da Avalanche para fazer todo aquele dinamismo e absorver tudo que uma blockchain oferece. Tá? Inclusive, agora, a Avalanche disponibilizou, vamos dizer assim, eles chamam de multiverso das subnets, mas um ambiente para favorecer a criação de mais subnets. O que tem de um pouco diferente da Polkadot é que a Polkadot ela faz uma espécie de... Ela tem as parachains, mas isso é meio que programado através dos leilões ou através ali dos processos que ela tem, meio que são programados para anexar, para fazer o desenvolvimento junto à blockchain da Polkadot. A Avalanche deixa isso mais aberto. Uma empresa que quiser chegar e fazer essa blockchain anexada, essa subnet, ela pode entrar e, junto com os desenvolvedores da Avalanche, fazer esse processo. Então, é uma dinâmica diferente um pouquinho, mas tem muito essa pegada similar à da Polkadot um pouco. E o que tem de interessante também é que a Avax tem uma abordagem muito grande junto ao institucional que eu falei e junto ao DeFi também. Então, ela quer criar um ambiente favorável para DeFi, para que as grandes instituições ofereçam serviços financeiros dentro do mercado cripto através da Avalanche. Então, essa é uma coisa muito interessante que pode vir a captar mais para frente, vamos dizer assim, o dinheiro grande do mercado tradicional, né? Como risco que eu venho falando é a concorrência de peso. Ela está disputando com várias outras blockchains grandes aí e algumas dificuldades de implementação que ela pode ter no começo. Uma das coisas que a Avalanche faz muito é emitir tokens para se financiar. E isso também promove essa inflação dos tokens da Avalanche. Mas ela também precisa desse dinheiro para fazer essas implementações. Então, tudo isso é muito conectado e pode gerar um risco aí para o projeto no médio e longo prazo. Como oportunidade, grande destaque que eu considero é justamente o que eu falei, de ter uma equipe forte no business, com uma estrutura amigável para empresas e governos. Diferente do que se vê nas outras plataformas, a Avalanche tem esse foco no governamental e no institucional, no empresarial como um todo. E isso pode ser um grande destaque para absorver esse mercado tradicional. Como fraqueza do projeto, como eu citei, é a falta de clareza com relação ao tokenomics. É difícil saber quanto vai inflacionar ou não, isso não está muito claro. Mais adiante eu vou mostrar como tem sido o processo através de um relatório, né, da Messari, que mostra essa evolução ao longo dos últimos trimestres. E é um tanto preocupante. Ela está nas principais exchanges do mercado, é um token muito grande, muito famoso já, inclusive em exchanges brasileiras. O preço atual está na faixa dos $75, com market cap de 20 bilhões. O supply circulante está na faixa aí de 268 milhões, 494.439. Mas se vocês repararem no CoinMarketCap, por exemplo, todo dia está aumentando um pouquinho. Então, esse supply circulante está aumentando e ao longo de um ano
tem um aumento considerável. E como principais concorrentes, tem Ethereum, Solana e Polkadot, entre as várias outras blockchains de primeira camada, ou camada zero, né, que tem disponíveis no mercado. O gráfico dela vocês podem ver por aqui, teve uma evolução considerável de preço de 2020 para cá, tendo aquele pico no ano passado, né, junto com a out-season que nós tivemos, e agora está amargando essa lateralização, essa coisa que está pegando todo o mercado cripto atualmente. Aqui foi o conceito que eu expliquei para vocês das 3 blockchains, né? Ela tem a C-Chain, que é, vamos dizer assim, é o core ali, o centro da plataforma da Avalanche. Ela tem a P-Chain, que ela faz alguns consensos ali, vai ser onde serão anexadas as subnets. As subnets, como eu falei, serão anexadas aqui nessa P-Chain. E ela tem a C-Chain, que é a parte que é compatível com a EVM, com a Ethereum Virtual Machine. Então aqui roda todos os desenvolvimentos, os contratos, os aplicativos de NFT, os tokens e os dApps, tudo que tem já tradicional no mercado cripto. Então isso aqui é uma inovação bem interessante da Avalanche. Ela dividiu, vamos dizer assim, a blockchain dela em 3 blockchains separadas. E isso dá uma versatilidade muito grande para a Avalanche. Aqui foi o que eu falei com relação à inflação, né? Esses dados estão disponíveis no site da Messari, tá? Vocês podem consultar tranquilamente, é aberto. Aqui, essa faixa azul é a quantidade de tokens que vem sendo emitido aí já desde o ano passado. Então vocês veem que teve um salto bem considerável. E a cada nova rodada eles emitem uma quantidade boa de tokens, tá? E hoje estamos na faixa de 268 milhões já. Então é um número expressivo. Se vocês verem esse gráfico aqui, é um tanto quanto preocupante. Aqui no relatório da Messari, como eu falei, ele mostra o supply circulante. Então ele mostra aqui o que era no segundo trimestre, né? Trimestre de 2021 até o primeiro trimestre aí de 2022. Ou seja, são 4 trimestres, um período de 12 meses, né? Então vocês podem ver que ele saiu de um supply circulante de 172 milhões de tokens para 220 milhões de tokens. É bastante coisa. No outro trimestre foi para 243 e agora 267. Do segundo para esse daqui, vocês viram que teve uma inflação de 27%, depois de 10%, e no último trimestre de 10% também, quase 10%. Então isso aqui é um tanto quanto preocupante com relação à VAX, por isso que a gente tem essa atenção com relação à inflação. Às vezes o token é muito bom, tem um potencial de valorização muito grande, mas com essa inflação de tokens, o detentor, né, você como investidor, acaba sendo diluído no meio desse processo. Então você não capta muito bem essa valorização que a blockchain teve. E considerando, se a gente considerar que o supply máximo seria de 720 milhões de tokens, ainda tem muita coisa para acontecer, tá? Aqui ele mostra também, no esquemático ali, né, que quando eu fiz esse print era de 268 milhões, e um ano atrás, ali, quando ele pega nesse período, estava em 128. Né? O gráfico anterior são os trimestres fechados, então tem um pouquinho de diferença. Então dá uma inflação aí de mais de 100%, é bem considerável, né? E aqui ele mostra um gráfico, uma curva de supply ao longo dos próximos anos, né, para a Avalanche. Esse dado aqui é de 18 de abril de 2022, né, uma estimativa, na verdade, não está esse dado exato, não são esses números exatos, mas ele tem uma reserva maior aí para staking, depois para a fundação, para o time, para os desenvolvedores, mas o importante é vocês verem que o que tem aqui de previsto, e agora nesse gráfico aqui previsto para 2027, já na faixa de 590 milhões de tokens. Então esse número já começa a aumentar muito. Então isso aqui é uma prévia, né? É um gráfico prévio que foi, vamos dizer assim, planejado, mas não necessariamente a Avalanche vai cumprir nessa forma. De qualquer forma, ela acaba sendo muito preocupante. Você tem mais do que dobra aí o valor de tokens, considerando esse 590, mas tem aquela contestação de ser aquela consenso ali inicial de ser de 720 milhões de tokens. Então, pessoal, é bem isso. A gente tem essa preocupação com relação ao token da Avalanche, mas é um token muito interessante, é um projeto muito bom, muito conceituado. Como eu falei, tem uma abordagem
para o mercado institucional, para o mercado governamental, e isso pode captar muito dinheiro para a Avalanche, pode trazer muitos clientes e pode fazer o projeto crescer muito. Ele vem desenvolvendo com uma estrutura saudável, é bem confiável, tem uma equipe de desenvolvedores, uma comunidade muito forte. Então, a gente acredita muito no potencial da Avalanche, porém com essa ressalva de tomar cuidado com a inflação do token, porque isso pode prejudicar. E mesmo que o projeto cresça, o token pode não absorver essa valorização, tá bom? Gostaram do vídeo, pessoal? Se inscrevam no canal, ativem o sininho aí, deixem seu like no vídeo, o like é muito importante para a gente conseguir impulsionar os vídeos e alcançar mais pessoas. E é isso. Muito obrigado, até a próxima e continuem aqui no canal. Tem mais vídeos para vocês verem, muito conteúdo bacana. Um abraço.